Amém, irmãos? Irmãos, se a gente não fizer aquilo que Deus odeia, se a gente não praticar aquilo que Deus abomina, certamente Deus vai se agradar de nós. Mas se nós fizermos aquilo que Deus odeia, ou praticarmos aquilo que Deus abomina, certamente a gente vai produzir em Deus algum sentimento que não é bom. Eu digo pelo menos 3. Deus pode ficar indignado conosco, Deus pode ficar irritado conosco e Deus pode ficar irado conosco. Mas se não praticarmos o que Deus odeia, o que Deus abomina, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Para Ele satisfazer, pode ter certeza, Ele vai querer olhar para mim e para a tua mão e ver se ela está limpa de sangue inocente. Eu vou trazer alguns exemplos para nós que a Bíblia nos demonstra que foge um pouco daquilo que é óbvio. Se eu passar a mão numa arma e matar uma criança, eu sujei a minha mão com sangue inocente, isso é óbvio. Mas eu quero trazer alguns exemplos que a gente pode sujar nossa mão com sangue inocente e às vezes não é tão claro assim. E a gente tem que vigiar nesses detalhes, amém? O primeiro exemplo de alguém que sujou as mãos com sangue inocente está lá em Gênesis. Todos conhecem a história de Caim e Abel. Olha lá, Gênesis capítulo 4, versículo de número 6 ao 13 diz assim, ó: E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Aí ele vai dizer o Senhor, ele dizendo: Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Irmãos, quando eu estava meditando nesse texto, olhando para o versículo de número 8, a parte A fala assim, ó: E falou Caim com o seu irmão Abel. Eu comecei a me perguntar, eu queria saber, mas qual foi o teor da conversa? O que será que sucedeu nesse diálogo que, após esse diálogo, o texto deixa bem claro para mim, para você, que Caim se levantou contra o seu irmão Abel. A Bíblia não narra para nós, ela não diz qual foi o teor da conversa, mas se a gente pegar alguns versículos antes, talvez dê para a gente compreender um pouco, porque Deus estava repreendendo Caim, pedindo para ele fazer bem, e Deus tinha aceito a oferta de Abel, e o próprio Abel, porque ele fez bem. E eu acredito que nesse momento Deus não falou para Caim o que é fazer bem. Muito provavelmente Caim foi conversar com Abel para saber como é fazer bem. E quantas vezes tem algo na nossa vida que a gente está fazendo bem, a gente vai ensinar quem não está fazendo bem, e quem não está fazendo bem se levanta contra a sua. Irmãos, a gente tem que entender que não é somente uma arma que mata, a palavra também mata. Então, quando eu olho para esse contexto, eu deixo aqui uma observação para mim e para você: toma cuidado para não se levantar contra a vida daquele que está fazendo bem. Irmãos, observa no versículo de número 10,
O Senhor diz que a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Você parou para pensar isso? Que o sangue do teu irmão clama a mim? É como se o sangue de Abel orasse o tempo todo a Deus. E o que será que esse sangue clamava a Deus? Você pode ter certeza: justiça. Justiça. Então, o primeiro conselho para mim e para você: não se levante contra a vida do seu irmão. Quem é meu irmão? O meu irmão é aquele que faz a vontade do meu Pai. Abel fez a vontade do Pai. Se levantar contra a vida do seu irmão, que está fazendo a vontade do Pai, está sujando a mão com sangue inocente. E o sangue desse irmão clama a Deus. O sangue clama a Deus por justiça. Irmãos, eu vou citar um exemplo. Nós passamos uma batalha, não falo batalha, mas passamos um bom combate da igreja, dentro da igreja, muito complicado, quando veio a mensagem para tratar as obras de Jezabel. E naquela oportunidade tinha irmãs dentro da igreja que estavam se esforçando, porém tinha outras irmãs que não estavam se esforçando. E as que não estavam se esforçando se levantaram contra a vida daquelas que estavam se esforçando. E vinham com palavras no seguinte sentido: Jesus não olha para isso. Jesus não está preocupado com isso. Esse tipo de palavra vem para matar a fé do teu irmão. Quando a gente sucede dessa maneira, nós estamos agindo como Caim agiu com Abel, se levantando contra o teu irmão. E aí o sangue do teu irmão clama por justiça diante de Deus. Entendeu um exemplo disso? Mas eu louvo a Deus, porque tem um sangue que clama mais que o sangue de Abel. Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24 diz assim: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, voltando lá naquele versículo, no texto anterior de Gênesis capítulo 4, no versículo 13, que Caim disse assim ao Senhor: olha lá, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Pronto, tem um sangue. O sangue, como está descrito ali em Hebreus capítulo 12, versículo 4, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala melhor que o sangue de Abel. E o que o sangue de Jesus clama, irmãos? Olha para a cruz do Calvário: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai, porque não sabem o que fazem. Agora é óbvio, irmãos, a Bíblia diz que o amor não é leviano e que o amor folga na justiça, e Deus é amor. Se o homem se levantou contra a vida do teu irmão ou da tua irmã e matou a fé do teu irmão, da tua irmã, tem um sangue aí para aspergir e tem um conserto para fazer com o teu irmão. Que a gente conheça em todo o tempo na nossa caminhada o poder que há no sangue de Jesus. Amém? O segundo exemplo que eu quero deixar para nós quando a gente suja a mão com sangue inocente: Levítico capítulo de número 1, versículo de número 1 ao número 4 diz assim, ó: e chamou o Senhor a Moisés e falou a ele, com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha.
Se a sua oferta for de holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceita a favor dele para a sua expiação. Presta atenção em algo. Quem é esse holocausto? É o nosso Senhor Jesus hoje. Mas como funcionava lá nos templos do tabernáculo? Era aqui, nesse altar, que acontecia o sacrifício. Era nesse altar que acontecia o sacrifício do animal. Só que quando sacrificavam o animal, o que acontecia com a mão de quem estava sacrificando? Sujava do quê? Sujava de sangue. E aí o que o sacerdote tinha que fazer antes de entrar lá no lugar santo? Ele tinha que lavar as suas mãos na pia. E quando é que eles ofereciam esse holocausto aqui? Se era para expiação de pecado, então quer dizer que cada vez que pecava, era necessário o sacrifício de um animal. E cada vez que sacrificava um animal, sujava a mão com sangue inocente. Acho que todos entenderam. Todas as vezes que a gente peca, nós estamos sujando as nossas mãos com sangue inocente. Mas que sangue é esse inocente? Já não é mais o de animal, irmãos. É o sangue que o nosso Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Por isso que, olha o que está escrito em Mateus capítulo 27, versículo de número 21 ao 26, diz assim, olha como que a engrenagem fecha e é perfeita a Bíblia. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que de nada aproveitava, antes o tumulto crescia, o que ele fez? Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse: olha ali, irmãos, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Toda vez que a gente escolhe Barrabás na nossa vida, nós vamos sujar as mãos com sangue inocente. Irmãos, Barrabás tinha 3 ministérios na vida dele: matar, roubar e destruir. O pecado tem um ministério na minha vida e na sua vida: matar, roubar e destruir. Toda vez que a gente faz a escolha errada, pronto, sujamos a nossa mão com sangue inocente. Se escolhe Jesus, Barrabás aqui era o quê? Crucificado. Precisaria o presidente lavar as tuas mãos deste sangue inocente? Deus odeia as mãos que derramam sangue inocente. O sangue de Barrabás era inocente? E o mais triste, né? Porque olha o que esse povo falou no versículo de número 25: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Tomara que Deus seja misericordioso, que quando esse sangue cair, caia para purificar, caia para limpar, e não caia para condenar, caia para fazer a obra da expiação. Mas quando eu olho para todo o contexto dessa história, não clamavam o sangue de Cristo para a expiação dos seus pecados. Esse derramamento de sangue foi para a própria o quê? Condenação. Então guardemos algo: toda vez que a gente escolhe obras ligadas do inimigo da nossa alma, nós estamos sujando as mãos com sangue inocente. Quer ver mais um exemplo? Nós citamos o exemplo de Jezabel, não citamos? Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor,
Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova. Umas traduções vai dizer numa caverna. E os sustentou com pão e água. Destruir profeta de Deus. Como é que está as minhas mãos? Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 9, versículo 5 ao 7. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Olha lá. E ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Quando a gente tem aliança com as obras de Jezabel, nós estamos com as mãos sujas de sangue inocente. Por isso que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo de número 37: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintos debaixo das tuas asas, e tu não quisestes. Por isso é tão árduo destituir de dentro de uma igreja as obras que são de Jezabel. Porque quem tem aliança com esse espírito, irmãos, vai fazer as mesmas obras. Se prepara. Vai se levantar para matar o teu irmão. Vai se levantar para derramar o sangue dos profetas e os sangues dos servos do Senhor. Todos sabem o bom combate que nós realizamos dentro da congregação. Todos viram as reações e hoje está sendo manifestado na luz o que sucedeu. Então cuidado com as obras de Jezabel, porque quando temos aliança com elas, estamos com as mãos sujas de sangue inocente. Mais uma coisa que nós temos que tomar cuidado: falsos testemunhos. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo de número 21, versículo de número 13 ao 20, diz assim, ó: então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte deles. E os homens filhos de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote o jezreelita, o qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não matastes e tomastes a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achastes, inimigo meu? Ele disse: achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Olha o impacto de um falso testemunho. Por isso, irmãos, quando a gente aprende, depressa vamos nos esforçar para praticar, para que o nosso testemunho em todo tempo seja fiel e verdadeiro. E olha quem estava por detrás dessa obra do falso testemunho: Jezabel. Que a gente tenha zelo. A palavra de Deus diz que se a gente tem alguma coisa contra o nosso irmão, olha que interessante,
o Senhor manda a gente ter primeiro só o irmão, e depois manda a gente levar uma ou duas testemunhas, depois manda falar diante de toda a congregação, e depois tratar como publicano e como gentil. Irmãos, mas quando levar testemunhas, guarda isso, não pode ser filho de Belial, tem que ser filho de Deus. Porque você pode ter certeza absoluta, um filho de Deus jamais vai sujar as tuas mãos com sangue inocente, jamais. Jezabel é campeoníssima de levantar falsos testemunhos contra a vida daqueles que estão edificando uma vinha, contra a vida daqueles que estão trabalhando na vinha. Observa o versículo 20. Elias, ele diz para Acabe, ele falou: achei-te, porquanto já vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Quantos já se venderam? Quantos já se venderam? Quantos homens e mulheres de Deus já se venderam por causa de... E agora passa a tolerar Jezabel? Se tiverem levantando falsos testemunhos, desde que corrobore para ele, está tudo bem. Nunca se venda, nunca nos vendamos, porque quando a gente se vender, se a nossa fé tiver preço, irmãos, nós estamos com as mãos sujas de sangue inocente. Olha um outro caso, e isso é muito sério, que a gente pode sujar as mãos com sangue inocente. Ezequiel, capítulo de número 33, versículo de número 7 ao 9, diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Olha lá, a mão suja com sangue inocente. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Recebeu a revelação de Deus? Recebeu a palavra de Deus? Prega, fala com amor, com sabedoria, com palavra temperada com sal, porque se fechar a boca e a pessoa padecer no erro, a minha e a sua mão vai estar suja com sangue inocente. E por que sangue inocente? Porque aquela pessoa morreu na ignorância, e Deus não tem por conta o tempo da ignorância. Então quem está na ignorância é inocente. Ah, como eu já paguei preço por querer fechar o quê? A boca. Saiba que se Deus entregar a palavra, a gente não falar, Deus olha para mim, para você e fala: eu estou te odiando. E olha que interessante, irmãos, olha o que está escrito em Isaías capítulo 59, versículo de número 1 ao 4. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Olha lá, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Irmãos, presta atenção. Olha o versículo 3, se a minha mão estiver contaminada de sangue, e aí eu posso estar contaminado de sangue porque eu levantei contra a vida do meu irmão, eu posso estar contaminado de sangue porque eu tive sociedade com Jezabel, eu posso estar contaminado de sangue porque eu escolhi o pecado,
e não escolhi a Cristo, eu escolhi Barrabás e não a Cristo. Eu posso estar com a mão contaminada de sangue porque eu me vendi. Eu posso estar com a mão contaminada de sangue porque eu levantei, eu estou dando um falso testemunho. Mas eu posso estar com a mão contaminada de sangue porque eu estou com a boca fechada e não estou falando aquilo que Deus manda falar. E você sabe o que é o mais triste? Olha o versículo 2, a parte B. Deus fala assim, ó: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Quantas pessoas com as orações impedidas, Deus não ouve a oração porque está com a boca fechada. Mas pastor, se eu falar, vai se levantar contra a minha vida. Bem-vindo, Abel, bem-vindo, justo. Vem fazer a obra de Deus. Sudecaia, redecou, manai decantas. E se te matar, saiba que o teu sangue clama diante de Deus o tempo todo. Por isso a gente não pode temer aquele que pode matar a carne, não pode lançar a alma no inferno. Irmãos, não deixa ninguém fechar tua boca, não deixa ninguém te proibir de falar o que Deus manda falar, porque se eu e você fechar a boca quando Deus quer que fala, nós vamos sujar nossa mão com sangue. Agora, quando a gente for falar, a gente sabe que na palavra, no poder da língua está a vida e a morte. Então vamos ter sabedoria, conhecimento das escrituras, pedir a palavra temperada com sal e usar a espada que é de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração, aquela que penetra, até a divisão da alma, do espírito, atingindo juntas e medulas. Depois que eu e você fazemos isso, irmãos, pode vir para Pi e falar: Senhor, se escolher Barrabás, eu lavo as minhas mãos deste, porque Jesus é o verbo de Deus. Não quis ouvir a espada, não quis ouvir o verbo, escolheu o quê? Barrabás. A minha mão está limpa deste sangue. Então não vamos deixar as nossas orações serem impedidas, não. Tem coisas que nós temos que ter comportamentos diferentes, mas também a gente tem que fazer a obra de Deus com temor e tremor. Quando a espada vir, és atalaia, chamou para isso, vai e fala, vai e prega para a glória de Deus, amém? Por isso, olha lá, para a gente concluir, vou falar alguns versículos aqui para nós. Tiago capítulo 4, versículos 7 ao 9, olha o que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí ele fala lá: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Aí ele diz: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Irmãos, presta atenção. Para a gente entender um pouquinho do 8, é importante a gente meditar no 7. Quando ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se eu e você não resistir o diabo, certamente nós vamos sujar nossas mãos com sangue inocente, e o nosso coração, se tem duplo ânimo, também está contaminado. O diabo quer fazer isso comigo e com você. Ou ele quer que a gente se levanta contra o irmão, ou ele quer que a gente escolha Barrabás, ou ele quer que a gente se envolva com as obras de Jezabel, ou ele quer que a gente se venda, ou ele quer que a gente fique com a boca quando é tempo de falar, quando é tempo de dizer. E nessas horas a gente tem que sujeitar quem? Se a gente sujeitar a Deus, pode ter certeza de uma coisa: Deus não está falando, você sujeitou a mim, vai ser tranquilo. Não, ele vai falar: agora você vai ter que resistir. Resistir, sabe o que ele está dizendo? Vai vir uma pressão contrária, vai vir uma força contrária. Mas resiste essa força contrária. Deus conhece o nosso limite. E uma coisa eu digo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode ter certeza. Sujeitou, pois, a Deus. Se Deus é por nós, pode resistir. Eu quero ver quem que vai ser contra nós. Salmos de número 24, versículo de número 3 ao 6, olha lá.
Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Olha lá, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Coração de duplo ânimo. Aí ele fala, que não entrega sua alma à vaidade, olha Jezabel, nem jura enganosamente, olha os falsos testemunhos. Aí ele fala, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Olha lá, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Se não estamos limpando a mão, não estamos purificando o coração, não estamos nos abstendo das vaidades que não convém a Deus, e dando aí um testemunho fiel e verdadeiro, como é que a gente pode tomar posse da bênção e da justiça de Deus? Salmos de número 26, versículo de número 5 a 8. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Olha lá, lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Pode olhar, quem está com as mãos limpas de sangue inocente, odeia a congregação de malfeitores, não se ajunta com os ímpios, mas está em torno do altar de Deus. Olha lá, quer publicar com voz de louvor, ou seja, quer falar, quer adorar a Deus, ama a casa de Deus, a congregação de Deus, o lugar onde tem a glória de Deus. Mas quem ama a congregação de malfeitores e o ajuntamento de ímpios, pode ter certeza, está com a mão suja de sangue inocente. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 33 ao 36 diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até ao sangue de Zacarias filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Irmãos, se nós não limparmos a mão do sangue inocente, inferno. Ali versículo 33, Deus ele fala: eu envio para vós profetas, sábios e escribas. Quando você vê um profeta de Deus pregando a mensagem de Deus, o sermão de Deus, indiferentemente do lugar, não apedreja ele não fala contra a vida dele não, pelo contrário, creia nos seus profetas e prosperarias. Nem sempre o que o profeta vai falar, ou melhor, a maioria das vezes o que o profeta vai falar, a gente não gosta de ouvir. Se a gente se levantar contra a palavra daquele profeta, ou daquele sábio, ou daquele escriba que está fazendo conforme a vontade de Deus, a gente está sujando as mãos com sangue inocente e estamos condenados ao inferno. Estamos nos comportando como serpentes, como raça de víboras, ou seja, filhos do diabo, filhos de Belial. Então tudo que a gente ouvir, antes da gente falar qualquer coisa contra, primeiro, como o nosso pastor nos ensinou, como a igreja de Bereia, deixa eu ver se o que o irmão pregou está nas escrituras. Deixa eu ver se o que o irmão anunciou, a irmã anunciou, condiz com as escrituras. Se condiz, por mais que doa, se é palavra de Deus, todo joelho tem que se dobrar. Todo joelho tem que se dobrar. Se não se dobrar, escolheu Barrabás.
Apocalipse capítulo 19, versículo 1 ao 2, diz assim: E depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória, e a honra e o poder permanecem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quem que é essa grande prostituta? Babilônia. Babilônia. Quantas igrejas se comportando como a Babilônia? Aí Deus manda lá dentro, como a gente viu no versículo 23, profetas, sábios, escribas. O que fazem? Apedrejam. Não, papai, manda para cá e vamos ser manso e humilde de coração, como Jesus era. Irmão, você acha que é vão? Olha lá. E depois dessas coisas ouviu no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia. Você sabe o que é esse aleluia? Eu entendo no seguinte sentido: até que enfim, até que enfim, Deus, o Senhor vai fazer o quê? Justiça. É o sangue dos Abéis clamando diante de Deus a justiça. E vai chegar o dia, tá? Por isso Deus, Ele falou em Apocalipse capítulo 18, eu não pus aqui: sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas. Deus, Ele é longânimo. Muitos têm por tardio, mas Ele não é tardio, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer salvar a Babilônia, Ele quer salvar o ímpio, Ele quer salvar todo mundo. E para isso Ele nos dá tempo. Para finalizar, Efésios capítulo 4, versículo 26 ao 28 diz assim, ó: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, faze com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Irmãos, se a gente fizer o que é bom com as nossas mãos, certamente nós não vamos sujar as nossas mãos com sangue inocente. Mas observa que ele dá 3 diretrizes antes. Olhando no versículo 28, ele fala: aquele que furtava, não furte mais. Quem furta é ladrão. Um ladrão vem para roubar, não vem? Mas se ele precisar matar para roubar, ele mata. Se ele precisar destruir para roubar, ele destrói. Então Deus está falando: olha, não se comunica com as obras infrutuosas das trevas. Tem situações que vão vir às nossas vidas, que o texto está dizendo aqui: vocês vão se irar, nós vamos nos irar. Mas que Deus possa nos dar nesse momento domínio próprio, que Ele possa nos encher do fruto do Teu Espírito, para que a gente não venha pecar. Porque se a gente pecar, colocando o sol sobre a nossa ira, ou seja, querendo fazer justiça, porque o sol é um símbolo de justiça, com as nossas próprias mãos, nós vamos sujar as mãos com sangue inocente. E nesse processo a gente deu lugar para o diabo, e aí nós vamos começar a matar, roubar e destruir. Que a gente possa, em todo tempo, fazer com as nossas mãos o que é bom. Amém?